Engenharia da UERJ está completando anos e é por isso que está havendo todos esses eventos. Não sei se está todo mundo sabendo, né? Até tem uma programação aqui fora. E aí, por isso, hoje, a gente teve a proposta de chamar ex-presidentes de centro acadêmico ou pessoas que fizeram grande parte da história da UERJ, representando os alunos e trabalhando nisso, né? Por isso, eu queria chamar à mesa, para se sentar com a gente, o senhor engenheiro Paulo Bankowski, por favor. Eu queria convidar à mesa também o senhor engenheiro Amaro Pires. A senhora engenheira Lúcia dos Santos. O nosso mais recente convidado, Norberto dos Santos, por favor. O senhor e professor daqui da Universidade, Roberto Nassif Bressan. O aluno de engenharia Flávio Barbosa. E o também aluno de engenharia Rafael Amorim. Tem cadeira? Tem cadeira para todo mundo? Tem, né? Bruno vai trazer. Bruno. Então, a proposta de hoje é que eles falem um pouquinho cada um da sua época e como que eles representaram os alunos na sua época, como que aconteceu, como era a universidade, né, para a gente saber um pouquinho como funcionou o UERJ nesses 50 anos de engenharia. Senta aí, gente. Pode sentar, gente, por favor. Eu queria pedir, então, para o senhor engenheiro Paulo Bankowski para dar início à nossa mesa redonda. Boa tarde a vocês todos. Bom dia. Nós já estamos, 10 horas. Bom dia. Olha, é com um prazer absolutamente inconfessável que eu retorno à idade de vocês, quando vivenciei o que eu posso dizer o início da minha formação de cidadania, de visão de responsabilidade social da profissão do engenheiro e da importância que a engenharia tem, sem detrimento das outras profissões, na construção do mundo e na própria evolução da humanidade. Nós participamos ativamente da criação das bases desta universidade, porque nos idos de 1960 não existia a universidade como ela é hoje. Existia um aglomerado de faculdades dispersas e com a criação de Brasília e o advento do estado da Guanabara, surgiu na cabeça do governador Carlos Lacerda a necessidade de se criar no estado uma universidade. E esta universidade foi criada por inspiração política, também com esta visão
porque eu vim a aprender ao longo dos 45 anos de vida profissional e 5 de universidade, certos valores que vocês hoje são os guardiães e possivelmente serão testados de uma forma que nós não fomos no advento de uma nova reestruturação geopolítica do poder das nações e uma reconfiguração, inclusive, da engenharia através de um conjunto de ferramentas que nós não tivemos na nossa oportunidade utilizar. Me refiro a todo o embasamento da tecnologia da informação e seus sucedâneos, que a cada momento mostram novos avanços, num crescimento vertiginoso, todo o aspecto da nanotecnologia, dos novos materiais, e todo um complexo de atendimentos de escala, que são desafios fabulosos, um novo mundo, para um novo engenheiro, num novo país. Eu quero que vocês fiquem absolutamente cientes de que as coisas que estão por chegar e que vocês vão se deparar são absolutamente incríveis. E eu teria que parafrasear o Boris Kazoy, dizendo que eu gostaria de ser neto dos meus netos para poder participar disso. Esta universidade foi criada em 1960, o seu primeiro reitor foi o Haroldo Lisboa da Cunha e o seu primeiro diretor foi o José Cordeiro da Graça Filho, professor que veio da UERJ e dedicou-se intensamente a esta faculdade. Ao meu lado está o Amaro, que foi o primeiro presidente do diretório, e eu o sucedi. Eu vou falar da minha parte, depois o Amaro vai falar da parte dele. Eu tinha sempre um sonho de conhecer mais e mais profundamente a arte de governar, a arte de fazer engenharia na escala da engenharia. E em 63, era assessor do reitor Haroldo Lisboa, um jovem chamado Pedro Ernesto Mariano de Azevedo, que num determinado dia, depois da gente conversar muito, porque eu virei amigo íntimo do reitor, dada a minha ação sempre voltada para a engenharia e para a universidade, sem nenhuma conotação partidária, era absolutamente uma visão pragmática do engenheiro para a engenharia, e isso tem uma razão. Eu fui sobrinho, já falecido, professor Ilmar Medeiros Silva, emérito, fundou inclusive 3 faculdades de engenharia, era uma pessoa queridíssima, um homem reto, absolutamente magistral na profissão dele, talvez o maior especialista brasileiro em ar-condicionado e condicionamento de ambiente, e desde os 11 anos de idade eu frequentei a casa dele e por isso eu me decidi ser engenheiro. Logo com 11 anos eu já sabia que queria ser engenheiro. Nesse processo, lá por volta de 1962, aliás 61, a universidade foi instalada na Rua do Bispo, naquele Instituto Lafayette. Modestas acomodações emprestadas pela Faculdade de Filosofia, Letras, enfim, que funcionava lá, que hoje, depois veio a ser parte e motor o início da construção da UERJ. Aqueles que quiserem aprofundar, existem documentos dentro da história da UERJ publicados, em que isso está tudo bastante tipificado, esclarecido, com documentos e tal. Bom, quando nós viemos para cá, saímos lá do campus da Rua do Bispo e fomos para a Rua Fonseca Teles 121, que era um antigo esqueleto da Faculdade de Medicina, que viria a se integrar hoje, que hoje vocês conhecem o Hospital Pedro Ernesto, faz parte dessa história. Aquilo era um grupo de médicos que construiu aquele edifício e aquilo ficou emprestado
à universidade para lá instalar suas várias dependências. E a engenharia foi para lá, ocupou 2 andares, porque o resto era realmente um esqueleto, e nós, para simplificar um pouco, chegamos a um momento que não tínhamos salas de aula de desenho. As salas eram gabinetes pequenos, modestos, e nessa história toda, muitos de nós estamos fazendo o CPOR, que era bem próximo. Num determinado sábado, nós fomos ao CPOR, conseguimos marretas, picaretas, ponteiros, enxadas, e de repente aquele grupo de... Quantos éramos, Amaro? Naquela atividade, uns 30. Uns 30. Sem mais nem menos, todas as paredes do 5º andar foram derrubadas e numa operação, digamos, abre espaço para poder ter aula. Vocês imaginem que o reitor foi notificado por alguém de que os vândalos estavam fazendo o que tinha que ser feito. E chega o reitor lá e suspende todo mundo. E como é que foi? Foi uma festa. No final, tudo se apaziguou e nós ficamos com as salas. Aquilo saiu do registro lá de todos nós. Mas essa foi, digamos, a grande operação que marca definitivamente que aquele grupo queria espaço para estudar e precisava de espaço, e se o Estado não dava o espaço, nós conquistamos. E conquistamos em função de uma causa legítima, justa, honesta, e limpamos e aquilo passou a funcionar. Outro aspecto importante, quando começamos a universidade, nós éramos 101 alunos, passamos no vestibular para a UERJ, nós não tínhamos diretório acadêmico, não tínhamos instalações, e o Amaro sofreu a primeira investida, foi eleito presidente, substituiu, aliás, o Mauro, não foi isso? O Mauro foi eleito. Vou aproveitar, vou fazer talvez um sistema paralelo. Meu nome é Amaro, vocês já ouviram falar inicialmente. Esse que o meu colega Paulo está contando, realmente foi uma fase em que eu assumi a presidência do diretório acadêmico. Na primeira eleição que houve, foi eleito um colega nosso chamado Mauro Bancol, o saudoso colega Mauro Spasenkovski, lamentavelmente já nos deixou há algum tempo. E o Mauro, por alguma divergência com a direção da escola, resolveu desistir de continuar sendo presidente. E eu, como tinha sido eleito para vice-presidente, automaticamente assumi. Isso, mais ou menos, ainda no primeiro ano, em 61, que foi quando nós iniciamos a faculdade. E aí, então, começamos a trabalhar. Em 60, ainda na Rua do Bicho. Depois, ao virmos para São Cristóvão, na Fonseca Tele 121, no início do curso do ano, em março aproximadamente, começamos então a trabalhar com afinco para tentar organizar, começar do zero o que foi o primeiro diretório acadêmico. Então fomos à direção da faculdade, que na ocasião era dirigida pelo grande professor João Cordeiro da Graça Filho. Eu diria até que, no meu entendimento, esse foi um dos grandes nomes da Faculdade de Engenharia que deveria ser sempre reverenciado. Um tremendo professor, amigo, camarada, sob todos os aspectos. Além de outros também, mas esse aí eu colocaria, na minha opinião, como uma das pessoas mais importantes na fundação da Faculdade de Engenharia, e no início, principalmente, para controlar a faculdade. E, então, ele foi ao professor Cordeiro, fomos ao professor Cordeiro da Graça, o grupo que era do diretório, e ele falou: olha, você como nós estamos de mãos atadas, não temos muita coisa a oferecer, mas vamos fazer o seguinte, tem uma saleta ali, você fica lá naquela saleta, assume aquela saleta vazia. Aí fomos lá ver a saleta, era uma saleta aí talvez de uns 5x5, e ele: olha, agora o recheio vocês vão tentando colocar aí o que for possível fazer. Então, na realidade, aí começamos a trabalhar no sentido de dar o mínimo necessário e possível para um funcionamento de um diretório acadêmico,
Vocês imaginam que seria um diretório acadêmico 5 por 5, uma sala vazia. A nossa turma também, na realidade, não era uma turma como vocês são hoje. Nós, naquela época, éramos aproximadamente 90 alunos. Então, era um diretório acadêmico de 90 alunos. De qualquer forma, era um trabalho que tinha que ser começado. Então, pensamos, vamos fazer o seguinte, vamos sair catando por aí pelas empresas o que é que elas podem nos ajudar no sentido da gente montar o mínimo necessário para o funcionamento. E nunca me esqueça, o primeiro presente que nós ganhamos foi de uma firma que fazia concertos de máquina de escrever. Então fomos a ela ali na Rua Buenos Aires, não me lembro disso, na Rua Buenos Aires, fomos lá e eles nos doaram uma máquina de escrever. Aquilo para nós foi uma glória. Ou seja, o primeiro presente que entrou no diretório acadêmico, hoje seria um computador talvez, mas naquele tempo máquina de escrever, à mão, não era elétrica não. A mão máquina de escrever, como eu diria, manual, né? Que a outra é elétrica, também é manual, mas é conduzida através de eletricidade. A outra é tocada pelos dedos, todo mundo sabe disso, evidentemente. Então, foi o grande presente que nós conseguimos. E depois ainda saímos com um livro de coleta, para ver se alguém angariava alguns fundos para poder comprar alguma coisa. E conseguimos alguns trocados também. Eu me lembro perfeitamente, o Fundo Baiense, naquele tempo tinha um curso chamado Curso Baiense, nem sei se existe hoje, não deve mais existir. Mas esse curso baiense nos deu uma quantia boa, foi o que deu uma quantia mais significativa. Os outros cursos não concordaram. Então, começamos a nossa vida. Conseguimos, em seguida, uma mesinha para colocar a máquina de escrever em cima e uma cadeira. Depois, mais tarde, conseguimos mais uma cadeira e mais uma mesa. E aí, fomos montando o nosso diretório acadêmico, constituindo os vários departamentos. Claro, na cabeça da gente, fomos constituindo os vários departamentos. Mas até isso se tornar realidade e eles funcionarem, foi muito difícil. Muito difícil e, na realidade, devo confessar que no primeiro ano, no ano que eu tive à frente, não conseguimos montar quase que nada. Fomos tocando, empurrando, desculpa o termo, mas chulo, mas na realidade fomos tocando com a barriga, fomos empurrando para frente. E aí depois chegou ao final do meu mandato e tivemos algumas participações, por exemplo, tivemos no primeiro congresso de engenharia, que nós fomos convidados, e que aconteceu, foi em Fortaleza. Fomos convidados já nessa oportunidade para participar desse congresso de engenharia em Fortaleza. Enviamos uma turma boa, bem representativa à Fortaleza, e lá, até de certa forma, tivemos uma boa participação, segundo os comentários que aconteceram em seguida. E em termos assim, de acontecimento grande da minha turma, quando eu era ainda o presidente, foi este que o colega Paulo acabou de comentar, que foi a derrubada das paredes. Havia naquela época uma dificuldade. Nós já estávamos avançando no segundo ano e era necessário ter a cadeira naquela época que chamavam de desenho técnico, segundo ano. E aí, então, a alegação é que os meses já iam avançando e não acontecia, essas aulas não aconteciam, por falta de espaço. Então, o grupo resolveu dar uma checada no prédio, como ele falou, era um prédio de 13 andares, se não me engano, né? 21 andares. E aí tinha uma sala lá, tinha lá um espaço que era, se você tirasse, a gente percebeu que se tirasse aquelas paredes, porque desenho técnico precisava daquelas pranchetas. Então era necessário você ter um espaço relativamente maior do que uma sala comum. Então nós verificamos que ao tirar uma daquelas paredes que ligavam as duas salas, ia ficar um espaço muito bom, muito, até recomendado mesmo. Então tivemos essa ideia. Não vale aqui a pena dizer quem nasceu a ideia, até porque... Bom, deixa eu continuar, depois em seguida eu digo mais alguma coisa. Aí fizemos isso que o Paulo acabou de mencionar e quebramos a parede, num dia comum de aula. E nisso aconteceu que, evidentemente, para derrubar a parede com picareta e paz, esse negócio todo, fez esse barulho. E a reitoria era embaixo. E o reitor, então, escutou aquele barulho e foi lá ver o que é que era. Então, quando ele chegou lá, a sorte nossa é que nós fizemos a empreitada quase que em conjunto, foi aquela ação conjunta, invadindo tudo, atacando de uma vez só. Então, derrubamos quase tudo assim nas primeiras marretadas. E nós tínhamos até alguns colegas bastante fortes, que a cada marretada que ele dava, praticamente metade da parede veio abaixo. Bom, em suma, aí paramos aquela nosso trabalho, mas as paredes já tinham sido derrubadas. E aí ficamos à mercê dos acontecimentos. Em seguida,
a coisa tomou um segmento um pouco complicado. Eu, que era o presidente do diretório acadêmico, eu fui convidado a responder a uma comissão de inquérito, que naquela ocasião foi formada, para apurar as responsabilidades de quem efetivamente seria o mandatário, quem é que deu a ideia, como é que foi feito o negócio e tal, para que fossem punidos todos eles, evidentemente. E aí formou-se uma comissão, nessa comissão participou o professor Cid Martins Gomes dos Santos, César da Corso Neto e Roberto Peixoto, e o professor, nosso grande querido João Cordeiro da Graça Filho. E a secretária, vocês talvez ainda aqui, os mais novos, claro, não conheceram, a secretária dessa comissão era a dona Estemilda, ainda ontem esteve aqui na nossa, ela vai se lembrar perfeitamente disso. Então ela estava escriturando essa comissão. Bom, e as coisas foram crescendo e na ocasião eles faziam muita questão de tentar saber quem foi principalmente o responsável ou alguns responsáveis. Infelizmente conseguimos convencê-los que a atitude foi uma atitude geral, foi uma decisão inclusive tomada numa reunião de diretório acadêmico, não foi isolada, foi uma decisão de diretório acadêmico. E aí então a culpa passou a ser do diretório acadêmico, e não de uma pessoa, duas pessoas, foi do diretório acadêmico e do grupo daquele primeiro ano. Bom, em seguida fomos suspensos, se não me engano, foi uns 20 dias. Agora realmente me foge exatamente. A pena que nos ocorreu foi de cerca de 20 dias que nós tínhamos que ficar suspensos. Mas isso, então o doutor Graça voltou para conversar conosco e disse, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos prender vocês legalmente 20 dias, mas vocês as aulas vão continuar existindo. A pena vai existir oficialmente, mas vocês vão continuar assistindo a aula, que as aulas vão continuar acontecendo. E parece que uma coisa efetivamente da cabeça do professor João da Graça, Cordeiro da Graça, como eu falei antes, era um cara maravilhoso. Então ele, a fim de atenuar o nosso problema, ele concordou que a gente continuasse assistindo a aula e a pena estava correndo. Não sei como ele arranjou isso lá em Intramuros, como é que ele resolveu o problema interno. E ao final dos 20 dias, antes de chegar aos 20 dias, ele já chegou para nós e disse que a pena tinha sido eliminada, tinha sido suspensa. E mais tarde, então, quando passou tudo realmente, eu voltei para ele e perguntei, professor João Cordeiro, e aquele problema não vai nos trazer problema na nossa vida profissional, essa mancha, talvez possa significar alguma mancha no nosso currículo, alguma coisa assim. Eu falei, não, meu filho, pode ficar tranquilo que está tudo resolvido, não vai ter problema nenhum para vocês profissionalmente. Então, assim aconteceu esse grande evento, que para nós foi marcante na nossa vida, digamos, estudantil e, quiçá, até profissional. Com aquilo ali a gente aprendeu muitas lições. Foram momentos de grande tensão que nós passamos efetivamente, até porque havia a possibilidade, que se fez um pouco de terror, dizendo que haveria expulsões. E aquilo para nós marcou tremendamente aquela preocupação de você ter entrado na faculdade de engenharia com grande dificuldade e logo em seguida, no primeiro e segundo ano, você já ter que ser jogado para a linha de fundo. Isso foi marcante e, felizmente, superamos isso e até superamos, volto a dizer, com esse apoio do nosso professor, e o que agradecemos muito, e tanto é que o nome do nosso diretório, depois nós damos o nome dele de professor João Cordeiro da Graça Filho, que eu acho que até hoje ainda é esse nome, porque foi uma pessoa realmente de grande participação na nossa vida universitária. Bom, aí daí em seguida o tempo correu, e a partir daí, no próximo mandato, eu passei a bola para o meu colega Paulo Goncalves, que assumiu a segunda presidência do diretório acadêmico. Por enquanto, da minha parte, até aí seria mais assim, digamos assim, em termos de, não vou dizer em termos de propriamente escolar, mas em termos de atividade extra-escolar, esses foram os principais acontecimentos na minha gestão. Obrigado. Obrigado, Amaro. Bom, eu queria dizer a vocês que havia uma diferença muito grande daquela época para hoje, porque havia o sentimento de turma. E esse sentimento de turma, esse esprit de corps dos alunos, se refletia também na mentalidade dos professores e havia uma integração
com um objetivo muito bonito de fazer o melhor. Depois de 1969, com os problemas que ocorreram no Brasil, com a mudança da lei, das diretrizes e bases da educação, e essa departamentalização, os institutos, e a própria vida, impediu que os jovens se reunissem daquela forma. E isso também contribuiu muito para uma desagregação e, de certas formas, até um desestímulo a certa coalizão de identidades. Ficou muito disperso. Eu hoje aprecio isso e eu vou fazer uma ponte para vocês porque é importante. Em 63, quando eu assumi o diretório, a salinha que o Amaro tinha conseguido, por injunções que eu posso explicar se vocês quiserem, passaram a ser todo o 5º andar da Fonseca Teles. São 1.600 metros quadrados que eu consegui, o diretório conseguiu da reitoria, mobiliou, e nós passamos a ter o mais bem dotado diretório acadêmico do Estado. Não tinha nada parecido e tudo funcionava. Tínhamos um auditório parecido com esse, sala de imprensa, geração de apostilas, fizemos uma série de eventos de magnitude respeitável. Posso lembrar a vocês que nós fechamos a Quinta da Boa Vista, fizemos uma gincana, mais de 5.000 pessoas. Teve um acidente até interessante, porque usamos uns barquinhos da colônia de pescadores aqui do Caju emprestado para fazer gincana no Lago da Quinta, e o barquinho afundou, e os pescadores queriam o barco, e o barco não aparecia. Depois fizemos o baile do 4º centenário, o baile dos golfinhos, com 6.000 pessoas no no Clube Monte Líbano. Então, para vocês terem uma ideia de como é que funcionava isso. E as caravanas, quando nós recebíamos os calouros, eram em festa, não era nada agressivo. Me lembro até que nós conseguimos um caminhão, não foi isso? E passeamos pela cidade com todos os alunos dentro do caminhão, enfim, coisas desse tipo. E isso aconteceu porque as relações do diretório e pessoais do presidente com o reitor e com o diretor eram absolutamente transparentes, absolutamente a mais cristalina possível. Eu posso dizer a vocês que eu tinha as chaves dos portões da Rua Fonseca Teles, aquele portão lá de baixo e o portão de ferro. Eu guardo elas até hoje comigo como recordação. Na nossa gestão, nós conseguimos também fazer o primeiro convênio entre o Estado e a universidade, e geramos o primeiro convênio de estudantes para serem estagiários no Estado. Por causa disso, mais de 60 colegas nossos viraram altos funcionários que já estão aposentados do governo. Fizemos também com Afonso Campiglia, na Federação das Indústrias do Estado da Guanabara, o FIEG, o primeiro convênio chamado Comandos da Produtividade, Binômio Universidade e Indústria. E também muitos colegas vieram a ser incorporados nas empresas que não queriam que os estudantes fizessem estágio. E a argumentação era muito simples. Esses garotos vêm para cá, não sabem nada, ocupam nosso tempo e depois vão embora e nós só tivemos aborrecimento. Mas a história provou o contrário, porque 2 colegas nossos, entre outros, acabaram sendo presidentes da White Martins, hoje estão figuras proeminentes aí, outros foram grandes empresários, enfim. E eu, pessoalmente, acabei... eu era um garoto pobre. E um dia vi no jornal, acho que era Diário de Notícias, ou Jornal Brasil, um anúnciozinho dizendo: líderes estudantes vão poder participar de uma viagem aos Estados Unidos, assim, assado, para fazer um curso e tal. Eu destaquei, vou contar isso para vocês, porque isso é muito importante na sequência da vida de vocês. Eu destaquei aquele, tinha 1 centímetro por 3,
colei numa folha de papel em branco, cheguei em casa e disse para o meu pai e minha mãe: estou indo para os Estados Unidos. Você é maluco? Como é que você vai para os Estados Unidos? Com que roupa, de que jeito, de que forma? Eu disse: não, eu vou. Realmente eu fui ser entrevistado pela senadora, a mulher de um senador americano no Instituto IBIL, e acabei sendo um dos brasileiros que foi incorporado nessa viagem. Nós fomos fazer um curso em Harvard, Life and Institutions of the United States of America, e fazer um programa de visitas muito interessante na NASA, nas 4 principais universidades americanas. E eu, como sempre inquieto, disse: eu não vou de mãos abanando. Aqui na faculdade tinha o professor Maciel Pinheiro, que também era meu amigo. E eu disse: professor, eu estou saindo numa visita, espero poder ir, e queria que a universidade nos apoiasse. O Maciel, muito solícito, começou a produzir flâmulas, bandeiras, botões e tal, e eu saí em busca de apoio. Consegui 600 quilos de material de promoção do Rio de Janeiro para levar comigo, na pretensão de que o avião, que era um Constellation da Panair, que ia percorrer o Brasil apanhando 60 jovens nesse programa, e que eu ia levar aquilo. Levei boa parte e tive que distribuir com vários para fazer as mensagens. O DCE me nomeou embaixador universitário, e o reitor mandou um protocolo para o Itamaraty, e o Itamaraty me deu o passaporte azul como embaixador universitário. Então eu saí aqui com prerrogativas pela universidade, como embaixador da universidade, credenciado pelo DCE, pelo Portugal, que era o presidente, e pela reitoria. E realmente fizemos um périplo pelas universidades americanas e estabelecemos com isso as bases do que viriam a ser depois os programas de intercâmbio que hoje são comuns entre universidades. Ali nasceu então o primeiro grupo de intercâmbio do Estado, com assinatura do governador e do reitor, está documentado aqui na faculdade, e depois esses intercâmbios. Nesta viagem, e isso é muito importante, e vou mostrar a vocês como é que as coisas são, porque isso faz parte de um novo Brasil, que eu me referi antes. O avião parou em Teresina. E quando parou em Teresina, eu desci do avião, um calor insuportável, uma pista de terra. Nós descemos para tomar uma água, e um menininho daqueles modestos lá da região, de sandália, enfim, short, camiseta, vira e diz: moço, por que vocês não ficam aqui? Aquilo ficou na minha cabeça. Eu disse: mas por quê? Que qualquer migalha que vocês trouxerem para a gente é importante, porque nós não temos nada. Bom, eu viajei, fui aos Estados Unidos, verifiquei a diferença brutal de cultura e de integração, estágio de amadurecimento, inclusive, nas universidades. E quando vim para cá, fui ao Haroldo Lisboa, que era o reitor, e disse: reitor, eu quero que o senhor me ajude a fazer 2 projetos. Eu disse: mas como? Ele disse: olha, eu quero que o senhor me ajude a fazer o SAB, Simpósio Brasileiro de Atualidade e Estudos, que é um programa que os estudantes das universidades vão visitar o país, para conhecer o país, para poder discutir o país. E quero que o senhor me ajude a fazer já vou me lembrar. Eram 2 projetos grandes. Nesse momento, o diretor da cultural da universidade, vou dar o nome dele, Wilson Schoering, vira para o reitor e diz: não, isso é muito grande, e obstou essa criação. O SAB, 2 anos depois, virou o Projeto Rondon, 1965. E o outro projeto, eu tenho que me lembrar, porque era a troca do Exchange Program. Esse aí ele não deixou fazer,
mas ele aconteceu naturalmente. Vocês verifiquem o seguinte: de 63 para 2011, o Brasil evoluiu de uma forma brutal. O projeto Rondon foi um projeto vitorioso, depois foi descontinuado e continuado pela mulher do Fernando Henrique, com outro nome, enfim. Os convênios de universidade e indústria hoje graçam pelo país inteiro, e a grande briga hoje, que vocês vão assistir, é como integrar a empresa na universidade para atender as demandas de um país que está num problema, num ponto de inflexão em relação ao mundo. Nós temos capacidade para fazer qualquer coisa no país. Nós temos núcleos de excelência no país, talvez em todas as especialidades. Nós não temos gestão, não temos escala para atender o que vai ser feito. Nossa pauta de exportação em agregados de valor não chega a 0,2% da pauta. Tirando produtos primários, a engenharia é muito pouca. Se vocês analisarem toda a pauta, vocês vão ver que tem tudo para ser feito. E esse é o desafio que vocês têm pela frente. Cada um na sua especialidade, ocupar um nicho e sair em busca da solução desses problemas dentro da empresa, como empreendedores, como inovadores, como novos engenheiros para esse novo mundo. E vou dizer mais a vocês, sem dúvida alguma, é um panorama absolutamente fantástico. Mas existem dois grandes óbices. O primeiro é a má gestão dos recursos públicos no país, que é tradicional. Há um desvario de despesas, de superposições, de incapacidades. Muita coisa é politizada em vez de ser instrumentalizada. E nós vamos enfrentar agora a competição internacional. O pré-sal, que é uma dádiva da natureza para o país, dentro de 5 anos deverá estar funcionando. As divisas que vão entrar para o país dentro do cenário, e eu estou dando para vocês cenários para que vocês façam uma referência entre o que era, o que é e o que vai ser. A Petrobras, por exemplo, vai dobrar de tamanho. Precisa de hoje mais ou menos 300 mil novos funcionários. Não existem. Estão formando gente ao tempo. Os estrangeiros que já fizeram a lição de casa estão vindo para cá para ocupar espaços. Então vocês reparem que nós vamos ter duas lutas, uma interna de formação de recursos humanos qualificados para atender o enfrentamento das novas questões do mundo, e uma externa para que a gente não perca a soberania, a independência do país, que hoje está o paradigma, digamos, da nova sociedade, a chamada sociedade da informação e do conhecimento, é o grande elemento de diferencial. Quem tem conhecimento hoje tem poder. Quem não tem conhecimento está fora do jogo. De modo que eu quero finalizar essa colocação dizendo a vocês que em 50 anos o mundo mudou, é claro. As novas ferramentas hoje trazem para a gente um complexo de colocações estratégicas em que melhores práticas devem ser tomadas em função de melhores decisões, que melhores decisões precisam de informação, que melhores informações precisam de gente capacitada a entender o cenário e como ele se modifica, e ter um embasamento tecnológico, científico para tratar e operacionalizar essas informações, antevendo cenários, que é o que lá fora está se fazendo com prognósticos de futuros, e este é o trabalho do engenheiro. O engenheiro, antes de mais nada, sonha com o seu projeto, concebe e tenta viabilizá-lo na medida em que transforma em matéria, em alguma coisa que é útil para a sociedade. Não há produto de engenharia que não tenha um fundamento econômico, social, para resolver um problema. E cabe aos engenheiros, a partir de agora, nesse contexto de
um reordenamento geopolítico das forças do mundo, a decidirem, a participarem das decisões de Estado. Vocês serão inexoravelmente chamados para participar do desenvolvimento de um novo Brasil. Essa é a mensagem que eu encerro para vocês e deixo aqui um texto sobre isso, deixar com o diretório, 3 páginas, tentando sintetizar isso, e com a certeza de que vocês saberão cumprir a missão que está no coração de vocês. Engenharia, sem engenharia, não tem solução no mundo de hoje. Sejam felizes nas suas carreiras e acabem glorificando a universidade e essa decisão que vocês tomaram, porque vocês vão se sentir satisfeitos. Eu posso dizer a vocês que eu coroei minha carreira criando a Academia Nacional de Engenharia, para a qual eu me dediquei durante 22 anos. Fui secretário-geral, fui vice-presidente, fui presidente por 2 mandatos, passei agora o mandato para o meu sucessor, que é um eminente professor Paulo Viváqua. Ela está instalada no Brasil e no mundo, se relaciona, ainda do mesmo jeito dos pequenos diretórios, tentando voar. E posso dizer a vocês que é uma felicidade ser engenheiro. Vocês estão de parabéns e eu me sinto aqui como um de vocês sentado aí hoje e gostaria muito de, daqui a alguns anos, estar sentado aí vendo um outro Paulo, um outro Amaro, enfim, um outro Rousseau, uma outra diretora, aplaudindo o sucesso de cada um de vocês. É com muita emoção, com muito carinho, que eu volto aqui e voltarei tantas vezes para trazer essa mensagem nitidamente de esperança. Nós somos construtores do futuro. Obrigado. Eu queria agradecer o engenheiro Amaro Pires, o engenheiro Paulo Bankowski, e o engenheiro Amaro Pires vai dar uma pequena palavrinha e depois eu peço para ele que passe a palavra à engenheira Lúcia, por favor. É rápido que eu vou... Eu simplesmente, quando falamos aqui do nosso problema da parede, eu quero dizer aqui a vocês que nós não estamos incentivando, o que eu disse, não significa nenhum incentivo a sair por aí quebrando parede, não. Eu contei o caso como ele foi, e naquela época as circunstâncias era daquela forma. Evidentemente que hoje, graças a Deus, vocês não precisam mais fazer esses esforços, inclusive com esforço físico, né, desgastar fisicamente. Mas eu quero deixar bem claro que não recomendamos, evidentemente, e todo mundo está senhor disso, que não é a solução, que não foi a solução correta, mas na circunstância, volto a dizer, foi o que realmente funcionou. E digo um pouquinho mais, a diretoria da escola, internamente, até sentimos aquilo depois mais tarde, que ela gostou daquela nossa iniciativa, porque a coisa estava o prédio estava sub júdice e não podia tomar uma decisão sem que primeiro fosse resolvido judicialmente. Então, a partir daquela tomada de posição nossa, nós resolvemos um problema que estava sub júdice e passou a deixar de ser sub júdice. E funcionou. Mas não façam mais isso não, pelo amor de Deus. Um abraço. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço o convite de retornar aqui à Faculdade de Engenharia. Eu que entrei aqui na escola em 76. Fiz o vestibular de 75 para 76. E passei aqui uma parte importante da minha vida. E que tem consequências até hoje, das mais variadas formas, né? Eu queria, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação de encontrar aqui uma diretora e várias mulheres estudantes de engenharia, que é uma mudança importante. Quando eu entrei, havia 12 em 120. Havia turmas que tinha uma mulher e não sei quantos que estudavam engenharia elétrica. Então, é uma mudança importante que a gente vem assistindo,
de as mulheres estarem entrando nos mais diferentes espaços. E a engenharia, que era um espaço absolutamente masculino, não querendo aqui, obviamente, tirar a importância da presença masculina, mas é uma coisa que a gente vem lutando há algum tempo para a ampliação dos direitos das mulheres, acesso ao trabalho e as mais diferentes profissões. Então, acho que vale de primeiro esse registro. Eu fiquei o tempo todo aqui olhando quantas são, nossa, mas quantas estudantes mulheres, isso vale registrar. Bom, para falar um pouquinho da história, período que eu entrei então aqui na universidade, que a minha turma entrou, nós éramos 2 turmas de 60 e estudamos ali no Haroldinho. O ensino básico era aqui e as outras, a parte mais profissionalizante era lá na Fonseca Teles. Então a faculdade era quebrada quase que no meio, né? Porque a gente sai do ensino básico, não tem contato com os alunos das outras séries. Isso para nós era uma coisa que pesava e que nos mobilizou um bocado, e eu vou contar mais à frente. Então, o período foi um período de reascensão das lutas populares no nosso país, do movimento estudantil em particular. Então, já em 77, a gente começou a ter manifestações importantes e os estudantes estiveram um pouco à frente dessa história. Nós estávamos numa época de ditadura muito dura. A primeira manifestação estudantil, eu acho que vale falar dessas coisas, que a nossa história do centro acadêmico tem a ver com isso. A primeira manifestação que a gente fez nesse período, depois de um longo período sem manifestações populares, graças à dura repressão, prisões, tortura e tudo mais que rolou, foi lá na PUC. A PUC cercada, tinha que entrar a pé naquela região com os helicópteros voando. E a gente encheu lá a PUC, estudantes das mais variadas universidades. Também estudantes secundaristas. E nós aqui da UERJ fomos muitos para lá, e os da engenharia muitos também. E aquilo ali fez renascer uma coisa para os estudantes, muito importante para o movimento popular, de modo geral, que era a necessidade da gente reabrir as nossas entidades. As entidades estudantis no estado do Rio de Janeiro foram todas fechadas, com exceção da PUC. Talvez por ser uma universidade católica, ou com certeza por isso. Estava tudo fechado, os centros acadêmicos, os DCEs, não tinha para onde a gente se organizar. E a gente precisava se organizar das mais variadas formas, pelas coisas até do cotidiano da aula, da nossa insatisfação com o professor tal e qual, da gente poder interferir naquilo que funcionava a nossa escola de engenharia em particular, mas a UERJ de um modo geral. Então, a nossa movimentação, ainda quando estávamos no ensino básico, teve relação com essa volta do movimento estudantil se mobilizar, com a luta pela anistia, que foi desse período. Era coisa da gente colar recorte de jornal, até que eu estava contando agora há pouco, de eu chegar aqui 6 horas da manhã, que a aula começava às 7, colava o jornal que dava uma notícia qualquer dessas na parede e ia fingir que estava tomando café na lanchonete, não fui eu. Era assim, não era só eu quem fazia essas coisas, mas a nossa ideia era abrir, nós não podíamos nos reunir mais que meia dúzia. Se reunisse 4 aqui nesse prédio, vinha alguém dizer o que você estava falando ali. Era um clima bastante diferente, felizmente, desse que a gente conseguiu abrir, não só aqui na universidade, mas no nosso país. Então, o nosso centro acadêmico, ele foi criado em 79. Ele foi fundado, reaberto. Aqui estão os que fundaram, e eu sou da turma que reabriu e refundou. Porque o centro acadêmico, na época, era diretório acadêmico, mas quando a gente reabriu as entidades, a gente rebatizou com outro nome e passamos a chamá-los de centro acadêmico. Foi uma movimentação que, quando nos mudamos lá para Fonseca Teles, o diretor era o professor Darcy. E fomos para lá, já todos muito agitados e mobilizados, e já conhecendo alguns de lá, fizemos uma luta intensa para modificar um pouco do que era a estrutura, desde a gente mobilizar para abrir a quadra para jogar futebol, a pressionar o professor Darcy para ele reabrir o 5º andar onde funcionou o diretório acadêmico. Para vocês verem como é que era a história da ditadura, ninguém entrava no 5º andar. O elevador não parava no 5º andar. E as escadas eram fechadas.
Você andava de elevador, mas pulava o 5º andar. Era assim que era quando a gente foi para lá e fizemos uma série de negociações, reuniões, tentando que o professor Darcy Ribeiro, das mais variadas formas e pressões e gentilezas da nossa parte, Darcy Aleixo Derenução, né? Nos recebesse e abrisse lá. Aí, depois de muita confusão, ele abriu aquele 5º andar, que era um símbolo. Quer dizer, como é que pode um andar de um prédio onde funcionou o diretório acadêmico da nossa escola, você não poder passar, ver pelo menos o que restou dele? Então, abrimos aquilo, levantamos lá, não me lembro nem como, recursos, se foi o que a gente fez lá de atividade, botamos lá mesas de ping-pong, arrumamos poltronas. Eu sei que a gente deu uma arrumada e, na época, a gente abriu uma... Eu até consultei, eu não tenho a memória deles não, sabe? Então, até conversei com alguns que fizeram parte dessa história para eu poder falar aqui um pouquinho. Nós fundamos uma associação atlética, usando o mote do esporte, a história de abrir a quadra, para ver se o Darcy Ribeiro, né, abria a porta. Aí criamos a associação, e enquanto isso a gente ficava na rua fazendo passeatas com os outros estudantes das outras universidades. Abrimos o DCE da universidade. Antes da primeira eleição do nosso centro acadêmico, o DCE da UERJ foi reaberto em 78. Isso foram nas diferentes faculdades, as entidades foram sendo reconstruídas. E a nossa primeira eleição do centro acadêmico, então, foi em 79. E, na época, eu costumo brincar, né? O nosso sindicato, eu fico falando sindicato porque eu sou de sindicato. O nosso centro acadêmico não tinha presidente. Eu tentei recuperar essa história, mas eu ainda não entendi. A minha razão é porque mulher não podia ser presidente. Então, eu fui secretária-geral do Centro Acadêmico de Engenharia na primeira eleição, que era o principal cargo. Isso não é porque eu sou metida, não, mas foi assim mesmo que aconteceu, né? É tudo muito difícil, as mulheres todas sabem como é. E eu sei que a gente abriu o nosso centro acadêmico, era um centro acadêmico muito atuante, das mais variadas formas, seja na preocupação de acompanhar o nosso cotidiano na escola, de mudar professor, de interferir em aula, como nessa coisa mais ampla, que tinha a ver com a vida da universidade. Nós tínhamos problemas de arrecadação de orçamento para a UERJ, por exemplo, na época era o Chagas Freitas, o governador, que aqui estão dando o adjetivo de desastre, né? Então, a gente fez todo tipo de mobilização que pudesse, de alguma maneira, contribuir para que a universidade, que já sofria um processo inicial do desmonte que a educação sofreu no nosso país, a educação, o serviço público de modo geral, com a falta de financiamento, com a desvalorização das mais diferentes categorias profissionais, que inclusive resultou da maioria das pessoas da minha turma não serem engenheiros hoje. Eu não sou engenheira, eu tenho lá o meu diploma, mas não tinha emprego, né? Eu deveria ter me formado, para dar um exemplo de conjuntura, mas falando da minha vida então. Eu era para ter me formado em dezembro de 80. Mas quem era do seriado, eu não era do crédito, eu era do regime de seriado. Quem é do seriado e abre centro acadêmico, depois vira diretora de DCE, que foi o meu caso. A gente fez o centro acadêmico em 79, primeira eleição do DCE em 78, a segunda eleição do DCE, a minha chapa ganhou e lá fui eu, primeiro ser vice-presidente, depois ser presidente do DCE. Então, nós não nos formamos. Quem fez essas coisas não se formou no ano certo, porque pegava 3 disciplinas e tomava pau, né? Então, quando eu me formei foi julho de 83, foi quando estourou a crise no país, quebradeira. Eu me formei com uma especialização em transporte, área fundamental para quebrar. A área de transporte, a rede ferroviária foi para o espaço, aquelas que trabalhavam prestando algum tipo de pesquisa e todo o trabalho em torno da questão do transporte, mas vai por aí, a construção civil, foi tudo embora. Nós todos, de modo geral, a maioria está como alguém que está trabalhando na área de informática, que na época estava entrando, era o boom desse setor. Então, todo mundo migrou de alguma maneira, até aproveitando um pouquinho que nós tivemos dessa formação, porque quando nós fomos estudantes aqui, o mundo não era como é hoje, né?
O computador aqui da universidade era o térreo do Haroldinho. A gente não via o computador. A gente entregava o trabalho, alguém perfurava e depois a gente recebia o resultado. Então foi uma virada grande, né? Foram muitas viradas que a gente assistiu, seja no processo que o país viveu, que resultou numa tardia abertura de processos de eleições, que foi ser só em 89. Eu estava falando do final dos anos 70, da gente lutar por acabar com a ditadura, abrir o país, ter eleições diretas, ter investimento na educação. E precisamos chegar a 89, aí a gente já estava formado, né? Estava formada já há algum tempo, mas com certeza essa movimentação que fizemos de reabertura das nossas entidades, por um momento isso teve uma importância muito grande. Éramos nós que ocupávamos esses espaços da rua, éramos nós que mostrávamos a cara para fazer essa atividade de pressão política, mas aos poucos e casadamente o restante dos movimentos vieram a se levantar. Então as greves de professores do ensino básico em todo o país passaram a acontecer, e só não continuam acontecendo com o mesmo vigor. Não é porque não tenham razão de fazê-lo, né? Porque os professores do ensino básico, de modo geral, continuam ganhando salários vergonhosos. O piso salarial do Rio de Janeiro, para citar um, é 500 e poucos reais. Né? Então, a gente viveu um período que tentou interferir. Eu acho que a gente teve um papel, e a nossa entidade aqui na UERJ, o nosso centro acadêmico, ele foi muito importante. A nossa escola era a segunda em tamanho, né? Primeira era a Faculdade de Letras, depois vinha a Engenharia, e número de eleitores, né? Quando a gente fala de centro acadêmico, a gente fala de eleitores, né? Falar do DCE, então, mais ainda, porque aí o cara que é da Letras vai lá no centro acadêmico de Engenharia pegar o voto da Engenharia para ele ganhar a eleição. Acho que, não sei qual é a experiência que cada um tem aqui, mas na nossa época a eleição aqui de DCE fervia muito. Tinha confusão de um grupo ir lá rasgar o cartaz do outro, né? Agora, voltando aqui à história da marreta, que eu estava cochichando aqui, a marreta parece que é um troço presente entre os estudantes de engenharia e talvez entre os engenheiros. Uma coisa que nos incomodava muito, eu citei inicialmente, né? É que a gente ficava separado. Nós que saímos do básico e fomos para lá, a gente não esqueceu que tinha esse ato. Então a gente lutava para que a engenharia viesse para cá, toda. E a gente fez uma manifestação que foi a seguinte: a gente organizou uma corrida. Então primeiro a gente entrou nas salas de aula com uma marreta. Aí tirava um pedacinho de cada sala de aula na convocação, juntou esses pedacinhos num saco, sei lá, na caixa. O pessoal que pôde correu, outros vieram de moto, outros vieram como eu, não vim nem correndo nem de moto, né? Vim para cá. Aí na frente do Haroldinho, a gente cavou um buraco, ali na grama, e enterramos a pedra fundamental da Faculdade de Engenharia aqui no campus, né? E só veio para cá logo depois que eu me formei, né? Eu não assisti, mas a gente fez muita confusão para fazer essa reunificação. Eu não sei do que resultou isso, eu não sei como é que funciona a faculdade hoje, após essa vinda para cá, né? O que restou ainda, se resta alguma coisa na Fonseca Teles, se tem necessidade de deslocamento, mas o fato é que isso para nós já era uma coisa tida como muito importante para que a gente pudesse ter uma integração e a gente pudesse fazer opções, não ficar em dúvida se vai fazer civil, elétrica ou mecânica, qual é a especialização que vai fazer. Eu entrei querendo fazer ambiental e acabei fazendo transportes, né? E alguns saíram daqui e foram fazer psicologia, outros foram fazer direito, porque, né, isso é comum entre nós, da gente muito jovem, e aliás cada vez mais jovens, temos que fazer o vestibular e entrar sem ter necessariamente isso decidido, e às vezes aqui descobrir muita coisa, descobrir que quer continuar e que vai ser engenheiro, que vai se especializar ou o quê, ou vai cuidar da vida em outro lugar, né? Então eu menciono isso porque, como a maioria que está aqui é muito jovem, os engenheiros aqui mais experientes falaram muito do bom de ser engenheiro. Olha, eu lutei um bocado para ser engenheira, mas quando eu me formei em 83, eu fiquei no estágio.
E por acaso foi na rede ferroviária, não importaram comigo se eu fiz transporte, não tinha emprego, né? Agora vocês estão num período em que o país retoma tem uma rota que eu não conheci, estou conhecendo agora, que é do país crescer. A gente pegou só recessão. O país já abriu uma porta de quebradeira no início dos anos 80, que agudizou em 83, a gente começou a assistir a inflação aqui ser da casa de 100%. Presidentes e houve os ditadores. Com os ditadores abriu-se essa porta. E depois os que vieram, até contribuíram de alguma maneira para o país abrir, não mudaram a lógica política, e especialmente quando entraram o presidente Collor e na sequência o Fernando Henrique, abriram o país de uma maneira que a gente vê um bocado da consequência das políticas que foram aplicadas. Houve até alguma, aqui ou ali, no caso do Fernando Henrique, alguma coisa de positiva, mas do modo geral, da condução de política econômica, e que a gente está tendo uma reversão ainda leve, ainda aquém daquilo que a gente gostaria, mas que de alguma maneira está produzindo um resultado para que o país tenha uma rota diferente, né? A gente tem lido jornais e visto na televisão a crise que passa nos Estados Unidos, a lógica de poder internacional que sempre submeteu o nosso país, os países da América Latina, que resultou em ter ditadura não só no Brasil, mas em toda a América Latina, interferência na nossa economia, cobrança de dívida externa que estrangulou o país, e quem paga essas coisas somos nós, os trabalhadores. Enfim, um processo que eu espero que a gente consiga, e agora com aquilo que a gente modificou no país, abrimos um bocado de portas. Eu espero que o centro acadêmico aqui ele tenha vigor para poder dar a sua contribuição, né? Porque aquilo que a gente assistiu no registro que eu fiz aqui de quando o movimento estudantil retomou a sua vida, quando a gente começou a ir para a rua e tentar lutar contra a ditadura, né? Também teve um pouco de descenso do movimento estudantil, de um enfraquecimento que o movimento estudantil vem sofrendo já há algum tempo. Não vou querer falar aqui sobre isso, não gasta muito tempo, né? Mas é coisa para pensar. É muito importante que o CA tenha vigor, que todos participem dele. Ele tem um papel fundamental, assim como o DCE, assim como a União Estadual dos Estudantes, que eu também não sei a quantas anda, mas que era importante que ela pudesse articular os estudantes aqui no estado do Rio de Janeiro, e assim como a União Nacional dos Estudantes, que a gente lutou muito para reabrir. Aquele espaço que eu não sei se vocês conhecem, ali na Praia do Flamengo, que hoje tem um muro. Quando a ditadura, o Figueiredo, quando ele tomou posse, a gente fez uma exposição com o filme do Charlie Chaplin, que o Chaplin fala de ditadura, ele aparece com uma bola, ele vestido de militar. Não sei se vocês já viram esse filme. A gente fez essa exposição e fizemos várias passeatas porque o Figueiredo assumiu. E também ocupamos o prédio enquanto ele estava sendo demolido. Nós tentamos impedir que o prédio da Uni fosse demolido dentro dele, mas eles demoliram. Se a gente não saísse, acho que eles demoliam com a gente dentro. E só agora ele está para reconstruir. Então eu cito isso porque isso, claro que rebate para cima da nossa organização, da gente achar que essas entidades têm importância, sejam centros acadêmicos, sejam diretórios de estudantes, os sindicatos. Eu sou diretora da Central Única dos Trabalhadores. Eu não sei se vocês têm referência no movimento sindical, né? Como eu falei, eu não sou engenheira, eu sou funcionária da UFRJ, e lá eu sou programadora cultural. Se é que dá para acreditar, mas eu sou programadora cultural, é o meu cargo, né? E isso dá muito debate sobre o que é a vida de funcionário público, né? E lá nós temos um sindicato, né? Eu fui diretora também do sindicato. Esse negócio pegou em mim, aí eu não saí mais, né? Eu fui do centro acadêmico, eu fui do DCE. Depois, quando fui para trabalhar na universidade, passei um tempo não querendo participar de militância política, porque isso é uma militância política, para construir alguma vida funcional, né? Mas acabei sendo do sindicato e agora da CUT. E a CUT é uma entidade nacional de 7 milhões de trabalhadores das mais diferentes categorias, inclusive o Sindicato dos Engenheiros aqui do Rio de Janeiro é filiado a ela, né? E nós temos na nossa pauta preocupações variadas e que tem a ver com aquilo que o centro acadêmico tem como central. A preocupação com as universidades, com a educação de modo geral, com o investimento na máquina pública,
de desenvolvimento de políticas sociais, da gente ter democratização do país, democratização do orçamento, enfim, da gente ter espaço para que nós, a sociedade, das mais variadas formas, possamos participar e decidir os rumos do Brasil. Então, já estou falando demais, eu vou concluir, tá? Eu estava tentando apenas passar um pouco daquilo que temos de experiência, né? Tem um bocado de história para contar. Aliás, eu queria perguntar uma coisa. Eu falei com 4 pessoas. Eu falei com a Elaine, que foi diretora do Centro Acadêmico. Eu falei com Carlos Cruz, que foi diretor do Centro Acadêmico e do DCE. Eu falei com o Elvio, que foi diretor do Centro Acadêmico. E falei com o Rodolfo, que foi... aliás, ele não foi diretor do Centro Acadêmico, ele perdeu a eleição, mas ele era um grande amigo que participava, ele atualmente é deputado estadual em São Paulo. O Rodolfo é o que tinha a melhor memória. Ele me contou um bocado de história. Agora, o Carlos me disse que ele organizava um arquivo do Centro Acadêmico, em detalhe, guardava tudinho, jornal, panfleto, o que aconteceu, fotografia. Aí eu finalizo então com a pergunta: ainda existe esse arquivo? Porque se não existe, talvez seja coisa de a gente... então ele vai falar. Porque é coisa da gente reunir, nessa consulta que eu fiz a um e outro, aí alguém falou, mas eu tenho jornal, tal, o outro tem o cartaz, tal. Eu sei que na minha casa eu também tenho alguma coisa. Quem sabe a gente possa aproveitar esse convite e a gente reunir com esses que estavam participando, mais presentemente, pelo menos no período em que eu estive, né? Aqui, que não foi pouco tempo, foram 7 anos na UERJ, e trazer para cá, para vocês terem, e a gente ter o acervo da história aqui do nosso Centro Acadêmico. Tá bom? É isso. Obrigada. Obrigada. Foi muito boa a palestra, muito bom o bate-papo. Queria passar a palavra agora para o Norberto dos Santos. Bom dia a todos, meu nome é Norberto, eu sou formado na turma de eletricistas de 1970. Tá? Eu queria fazer uma pergunta, por favor, levantassem a mão as pessoas que estão começando a engenharia este ano aqui na UERJ. Tem muita gente aí? Que maravilha, maravilha. Eu queria agradecer inicialmente por terem me convidado para sentar aqui à mesa, porque na realidade eu soube desse evento ontem. Eu estou fazendo aqui um curso de italiano no 11º andar por diletantismo e vi o cartaz e vi essa programação que nós estamos fazendo aqui nesse minuto. E cheguei em casa, telefonei logo para alguns colegas que sempre estiveram na coordenação das atividades da nossa turma pós-formatura. Então, agradeço muito estar aqui e eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu trouxe aqui uma camisa que corresponde aos 40 anos de formatura, né? Nós comemoramos agora no final do ano passado, e que tem um significado especial, que retrata a união da turma da época. Nós fomos formados, todo o nosso curso, melhor dizendo, foi numa época duríssima, de 66 a 70, passeata de 68, muita confusão aqui dentro, não, lá no prédio, né? Não sei se vocês conhecem o prédio fica numa colina lá na Fonseca Teles, é muito fácil de diversos pontos da cidade vocês enxergam, em forma de cruz, assim, né? Bom, então foi um período muito difícil para nós. Foi quando o diretório acadêmico, que foi criado por eles e foi reaberto por ela, foi abruptamente fechado. Foi nesse período, né? Eles abriram, nós fomos fechados, né? E ela, na turma dela, reabriu, né? Muito bem. Me desculpe, eu vou quebrar o protocolo, eu vou colocar a camisa até para vocês verem. Posso?
Eu ainda consigo caber nela. Vou sentir um pouquinho de calor, mas isso é um símbolo da união da turma. Isso aqui vocês têm que enxergar, já considerando um comentário que foi feito aqui, que nós fomos da época da turma seriada. Nós entramos na primeira série e saímos na quinta, todo mundo junto, né? Eu, particularmente, em 68 e 69, fui representante de turma, que era uma coisa que as pessoas fugiam de ser, porque tinha ditadura, não, além de ter aquele negócio de e-mail como síndico, né? É uma trabalheira danada, tudo. Tinha que falar com os professores, ninguém queria se desgastar. Então a opção que nós fizemos foi colocar 2 representantes, era eu e o companheiro de turma, o Paulo César Marcondes. Vocês viram que eu falei o nome dele inteiro. Como representante de turma, eu comecei a decorar o nome desse pessoal todo. Então hoje eu ligo, Kleber Pinto de Freitas, Danilo Cecim Fidalgo, Icléa Rodrigues, eu sei o nome de quase todo mundo. Nós éramos 128, 3 mulheres, 2 de civil e 1 eletricista. Não tinha mecânica não tinha. Essa reunião que nós fizemos agora no final do ano foi um sucesso. Dos 128 alunos, 18 já tinham falecido, depois faleceu mais um, logo em seguida, e nós não conseguimos localizar só 9. Então, tirando os 18 falecidos, os 9 e tal, foram cerca de 100 estudantes. 128 ao todo, durante o curso, dá uma média mais ou menos de 42, 43 por turma. Civil era maior, tinha 46, eletricista 42 e mecânica 40. Deixa eu colocar minha camisa agora, com licença. A nossa união naquela época era completa, não só no debate político, nas reações à política que estava aí, ditatorial, como também nos setores de lazer, né? Nós participamos muito de competições universitárias, nós tínhamos uma quadra que à época foi inaugurada lá junto ao prédio, então tínhamos muitas atividades esportivas. E por ser seriado, nós tínhamos sempre muito contato físico, até com as outras turmas, o eletricista com o civil, etc., né? Agora, essa época, apesar de tudo muito conturbado, ao final do nosso período, nós tivemos, por força da necessidade do país ter que crescer, na área tecnológica houve uma necessidade de profissionais, né? Se vocês forem ver lá para trás, na área de telecomunicações, que cresceu muito, e na área no meu caso, né, na área de transmissão de energia. Então, eu não posso reclamar da oferta de oportunidades à época, porque ao final do curso, eu já na 3ª série, né, eram 5, na 3ª série eu já consegui um estágio pequeno. Eu aqui quero destacar que ainda existe hoje o CIE, não é isso? Foi através do CIE que eu consegui meu primeiro estágio. Ele é velhinho, ele é lá de 60 e pouco. Depois consegui em 69 um estágio mais longo, que eu fiz na refinaria de Manguinhos. E depois, no último ano de engenharia, eu até tive a oportunidade de escolher entre 2 empresas. Hoje eu acho que vocês vivem uma situação bem diferente disso, né? Mas eu espero que as coisas mudem a favor de vocês nesse sentido. Bom, eles já falaram das marretadas, já falaram do centro acadêmico, de uma opção de coisas. Eu vou falar rapidamente da nossa dificuldade em lidar
com a situação de, às vezes, ter um professor egresso do ramo militar. Nós tivemos alguns professores militares do Instituto Militar de Engenharia, bons professores, né? Mas nós tivemos um caso muito peculiar, que era um professor de linha de transmissão, que por iniciativa própria, ele nos falou: olha, eu vou dar aula para vocês, vou dar tal matéria assim, assim. Se vocês não... Preste atenção, hein? Se vocês não estiverem satisfeitos, vocês peçam para eu sair. Aquilo causou um reboliço. O militar recém-egresso no curso ali dizer uma coisa dessa. Mas vocês falem até a primeira prova. Ora, o que aconteceu? Chegou na primeira prova, o pessoal ainda com dificuldade para entender a matéria nova, né? Nós ainda utilizávamos aquelas, vocês nem conhecem, né? Não era tempo de vocês, aquelas réguas de cálculo, Aristo, né? Não sei se vocês conhecem. Bom, eu devia ter trazido, né? Passou, né? Então, nós tínhamos que fazer os cálculos com a regra de cálculo até uma quantidade de casas decimais que era exigido. Bom, a turma não se saiu muito bem. E agora, como é que nós vamos tirar o professor militar da escola? Como é que vai ser da faculdade? Nós conseguimos. Pasme, mas nós conseguimos assim, sem muita confusão, porque nos agarramos justamente na declaração que ele tinha feito, embora não tivéssemos gravado, né? Então esse foi um fato muito pitoresco que eu me lembro muito bem, e não tenho assim muita coisa a acrescentar para vocês, muita coisa já foi dita aqui. Só queria desejar a vocês que vocês procurem ser o mais unidos possíveis, né? Porque essa união que nós conseguimos aqui, para vocês terem uma ideia, na nossa festa que foi aqui no Rio de Janeiro, veio profissionais, a maioria deles já está aposentado, de todo canto do país, inclusive um boliviano, que foi colega da turma de civil, que veio da Bolívia para cá, olha só que coisa linda, veio aqui nos agraciar com a sua presença, né? E ficamos muito felizes com isso. Nós temos aqui, eu coloco à disposição da coordenação aí do evento, nós temos aqui a gravação da nossa solenidade de fim de ano, né? Eu posso providenciar uma cópia, porque eu não tive tempo, nem sabia sequer que eu ia... a minha ideia era participar, não tinha ideia que eu ia ser convidado para sentar à mesa, mas está à disposição da senhora diretora Maria Eugênia, viu? E eu agradeço muito a presença de vocês, desejo muito sucesso na carreira de vocês, e procurem ser unidos, porque vocês unidos, mesmo com esse sistema de créditos, vocês unidos, vocês vão poder reivindicar mais fortemente, vocês vão poder se reencontrar adiante. Teve gente aqui que se reencontrou nessa reunião depois de 30 e tantos anos de que não se viam. Foi uma festa, foi uma beleza. Muito obrigado pela presença de vocês e pela atenção ao ouvir. Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Nassif e também estou muito satisfeito de estar aqui para dar minha contribuição aqui com o movimento estudantil. E aí a gente vai dar um salto na história, um grande salto na história aí de uns 22 anos, mais ou menos. É uma pena a gente não ter ninguém aqui da década de 90 e final de 80, né? Mas eu tive no centro acadêmico no período de 2001, 2002, 2003. Né? 2001 eu fui tesoureiro, em 2002 eu fui o presidente, e aí em 2003 eu passei a bola para um outro presidente chamado Eduardo Kaiser, que também não pôde vir aí. Mas o cenário que a gente tinha aqui era um cenário do centro acadêmico tomado por partido político.
Então, uma visão totalmente partidária do centro acadêmico, onde vocês podem ter uma ideia, a secretária do centro acadêmico era uma militante de partido. Todos os recursos que o centro acadêmico tinha, eles iam para o partido. Então, os estudantes estavam num período meio de revolta com relação a isso, do centro acadêmico não estar se importando com as questões internas da Faculdade de Engenharia, né? E aí a nossa principal bandeira para entrar e assumir o centro acadêmico foi exatamente essa, a gente diferenciar uma atividade política de uma atividade política partidária, né? Então a gente ganha o centro acadêmico em 2001 com essa bandeira, e aí depois que a gente assume, um grupo de estudantes que nunca tinham participado de movimento estudantil nenhum e nunca tinham reivindicado nada e participado de nada, inclusive eram alunos de altos CRs, bons estudantes, e que a maioria conseguiu se formar em 5 anos, a gente se reuniu e a gente falou, a gente está meio sem bandeira, porque vocês tinham bandeiras muito fortes, né, na época da ditadura militar e tal, e tinham muito o que reivindicar. E a gente estava num período meio sem bandeira, e a equipe se reuniu e a gente falou, a gente tem que procurar agitar isso daqui, movimentar e procurar as nossas lutas, né? E aí a gente começou a visitar, e aí quando a gente assume, até foi citado com essa parte dos arquivos, quando a gente assume a eleição aqui, uma eleição complicadíssima, militantes de partidos do Brasil inteiro, o pessoal dormindo armado do lado da urna, uma confusão danada, o pessoal de outras faculdades, gente de secundaristas, uma confusão danada aqui. E quando a gente ganha, infelizmente, o partido que estava na situação, uma equipe gestora e tal, rasga o arquivo todo e queima a história do centro acadêmico para que a gente não tivesse acesso aos documentos. Eu acho que foi mais, acho que não mais pela história, mas acho que foi mais pelo que eles fizeram na gestão dele, contabilidade, e aí foi tudo embora. Na verdade, eles estavam querendo omitir só a parte deles que eles fizeram, mas aí queimaram tudo, rasgaram tudo, e a gente perdeu esse arquivo que foi citado aí, né? Mas a gente começou a percorrer os CAs e falar, e aí a gente assume esse CA e a gente tranca tudo, fecha o CA, vamos organizar isso daqui. E aí primeiro CA que a gente visita é o CA de filosofia. Chegamos lá, eles estavam fazendo, eles estavam numa assembleia dos estudantes para decidir se eles iam colocar chave no armário ou não, porque isso aí caracterizava uma liberdade de expressão ou não, qualquer um poderia entrar e abrir o armário, ou não, tem que fechar o armário, tem que abrir o armário, tem que fechar o armário, e a gente ficou lá mais ou menos umas 3 horas assim, discutindo se cada um falava e tal, né, intervenções inteligentes, a beça, e a gente visitou o CA de filosofia, e aí a gente saiu de lá assim, olha só, temos outras questões mesmo, que precisamos tratar, né? Bom, mas também é o CA de filosofia, né? Então a gente, não, é o CA de filosofia, vamos começar a visitar outros e tal, e aí caímos num conselho de CAs, não sei se na época de vocês tinha isso, os CAs todos eles se reuniam no chamado conselhinho, que não sei se tem ainda, acho que tem até hoje, né, o conselhinho, que é o conselho de CAs, onde reúne todos os CAs. E aí a gente chega nesse conselhinho, agora aqui nós vamos realmente descobrir nossas bandeiras, nossas lutas políticas, a gente vai conseguir levar para a engenharia e tal. E aí a gente cai numa reunião de conselhinho, onde o pessoal discutindo também, começou acho que umas 6 horas, até meia-noite a discussão era se os estudantes iam apoiar ou não a crise da Venezuela, se a gente iria mandar uma carta para a Venezuela em apoio ao governo ou se a gente ia se posicionar contra o governo da Venezuela. E a gente nós ficamos 4 horas mais ou menos também discutindo sobre a crise na Venezuela. Essa foi interessantíssima, porque a gente não sabia nem que a Venezuela estava em crise, né?
E a gente realmente começou a tomar contato com o mundo que a gente não tinha, né? E aí, ao final desse conselhinho, a gente também foi discutido a respeito de uma greve, que a gente estava passando por uma greve aqui na UERJ, né? E aí um centro acadêmico levantava e falava, eu já fiz uma assembleia com meus estudantes, estamos apoiando a greve. O outro, eu também fiz, estamos apoiando a greve, porque nós temos que trazer aqui o que os estudantes decidiram e tal, não sei o quê. Aí a gente ia, então vamos fazer isso, vamos fazer uma assembleia com os estudantes lá da engenharia para a gente entrar nesse movimento e tal. Uma beleza. Aí a gente veio aqui para o 5º andar, puxamos aqui, ficou lotado. Não sei se a Maria Eugênia lembra disso. Professores discursando, os alunos todos discursando, e o hall aqui lotado, um mar de gente. Nessa altura a gente já tinha uns 1000 e poucos alunos de engenharia e tal, não sei o quê. Que beleza e tal. E no final, a engenharia decidiu ir contra a greve nessa assembleia. Aí foi uma experiência também muito boa, porque eu, como presidente do CA, eu tive que defender no auditório lá debaixo da UERJ, no meio de todos os sindicatos, do sindicato dos funcionários da UERJ, dos sindicatos dos professores da UERJ, o auditório lotado, todo mundo naquela empolgação, e eu tive que ir lá defender e falar contra a greve, no meio desse auditório todo lotado. Então, foi uma experiência assim, muito boa, porque enquanto eu discursava, o pessoal ficava assim para mim, mandando eu sair, mandando parar de falar, que era aquilo que eu estava falando. Eu estava falando contra a greve, mas eu não podia, porque eu fiz uma assembleia no meu curso e a engenharia decidiu que ia contra a greve. Então, o que eu podia falar? Eu fiz um discurso rápido, né, porque era a posição da engenharia, eu não podia falar o que eu queria, né, eu fui criticado. E aí a gente teve moções de repúdio pelo Brasil inteiro, até do Rio Grande do Sul, veio cartas contra o Centro Acadêmico de Engenharia, não sei também se tem lá ainda no Centro Acadêmico de Engenharia, todos os movimentos sociais possíveis, imaginários, de todo mundo começou a fazer moções de repúdio ao Centro Acadêmico de Engenharia. Foi um período muito brabo para a gente. E aí a gente falou, eu acho melhor a gente não começar a se meter nesse negócio de política para fora da faculdade não, que a gente não está dando certo. Vamos fazer o seguinte, vamos nos voltar para dentro da universidade, o que a gente sempre criticou, vamos fazer pela engenharia e tal. E aí, o prédio dos alunos estava fechado, não sei se vocês já ouviram falar aqui no prédio dos alunos, agora não chama mais prédio dos alunos, que é aquele prédio ali da educação física, ali, das artes, que é atrás do restaurante, ali perto do ginásio, ali, né? Aquele prédio da quadra ali, era chamado prédio dos alunos. Ninguém queria, os alunos faziam festa lá e tal, não sei o quê. E eu não me lembro de nada de marretada, mas alguma coisa que tem a ver, assim, eu me lembro que uma das últimas festas que a gente fez lá, os estudantes da engenharia arrancaram o vaso sanitário. Acho que a única demolição que tem, assim, que eu me lembro da minha gestão, foi a festa que teve lá no prédio dos alunos, que no final o Centro Acadêmico teve que pagar a instalação de novo de vaso sanitário, que o pessoal tinha arrancado, até o vaso sanitário do banheiro. Acho que é a única coisa que... E aí fecharam o prédio dos alunos por causa disso. E aí a gente falou, não, vamos fazer então uma reivindicação para a reabertura do prédio dos alunos. Primeira coisa, beleza, né? E aí a gente conseguiu fazer uma festa chamada Fica no Quinto, que aí a gente conseguiu incluir alguns CEAs. A festa foi aqui no 5º andar. No hall do 5º andar, nós fizemos uma chopada, acho que foi a única chopada que teve dentro daqui do prédio, daqui, que foi, tinha um fundo político de reabertura do prédio dos alunos, onde, se a gente não tinha lugar para fazer festa, a gente tinha que fazer a festa aqui. E aí a gente conseguiu uma briga danada também, as caixas de som eram gigantes, o pessoal não queria deixar a gente entrar lá embaixo com caixa de som. E aí a gente descobriu que caixa de som era permitido entrar na UERJ com caixa de som, e a gente conseguiu entrar. E numa operação formiguinha, cada um trazendo lata de cerveja na sua mochila, a gente conseguiu entrar com mais ou menos 8.000 latas de Skol aqui dentro do hall, e a varanda aqui do 5º andar era o bar. Então essa varanda que tem aqui nesse restaurante principal aqui, a varanda toda a gente fechou, era um bar. O som rolando, a gente conseguiu desatarrachar as luzes todas do hall, e aí nós fizemos a nossa chopada, que foi a festa no Fica do 5º, para a reabertura do prédio dos alunos aqui na
no hall do 5º andar, né? E o prédio não foi reaberto mesmo, então até hoje não teve reabertura nenhuma de prédio dos alunos. Acho que liberaram uma ou outra festa depois, assim, mas o prédio era uma característica mesmo de ser dos alunos e tal, né? E aí realmente a gente, a partir dali, fez uma gestão voltada só para a engenharia mesmo. A gente conseguiu fazer, defender mais de 200 processos no Conselho Departamental para alunos. A gente conseguiu voltar um pouco essa representatividade do centro acadêmico, dos estudantes reconhecerem o centro acadêmico como um grupo de alunos para hoje representar, né? Isso que foi a principal vitória da nossa gestão. E uma avaliação docente que a gente fez, que essa foi legal. Nós conseguimos com a Dinfo todas as disciplinas, numa folhinha que colocassem todas as disciplinas que o aluno cursou no período passado. E conseguimos com o MEC também, como o MEC fazia qualificação, né, para aquela nota que o MEC dá, avalia as universidades, a gente descobriu como eles faziam. Então, pontualidade, assiduidade, bibliografia e tal, né, didática do professor e tal, a gente conseguiu todos aqueles requisitos. Então, as matrículas aqui eram feitas à mão. Hoje em dia vocês fazem a matrícula na internet, mas naquela época todo mundo tinha que vir aqui num dia tal fazer a sua matrícula. E aí o centro acadêmico dava para o aluno, quando ele vinha fazer a matrícula, as disciplinas que ele cursou no período passado para ele avaliar os professores do período passado. E aí eles foram avaliando aqueles quesitos todos e tal, não sei o quê. No final a gente conseguiu, com o Prodeman, que é um órgão de estatística daqui da UERJ, que eles fizessem todas aquelas estatísticas dos professores e tal, não sei o quê, e a gente atribuiu um CR para cada professor. Então o professor também tinha um CR. Isso foi uma coisa bacana, que no final a lista correu só entre os alunos, assim, a gente não conseguiu divulgar, colocar, porque a ideia era colocar no hall a lista de CR dos professores. Mas isso aí a gente não conseguiu, achou que era demais, então a lista ficou só nas internas entre os estudantes, todo mundo fez aquela brincadeira toda e a gente conseguiu fazer uma avaliação docente, né? Colocamos o ar-condicionado nas salas, e aí a gente começamos a colocar ar-condicionado nas salas, curso de férias, então aí realmente a gente conseguiu identificar as nossas bandeiras de que a gente estava procurando, que voltadas internamente para a engenharia. Fizemos vários cursos de férias, começamos a colocar ar-condicionado nas salas e tal. Fomos às vezes criticados porque por a gestão dos síndicos da UERJ, que estão colocando, da engenharia, que estão colocando ar-condicionado e tal, mas eu acho que a nossa grande contribuição foi essa, foi de voltar com um centro acadêmico que pudesse representar os alunos. Tá bom? Obrigado. Obrigada, professor Nassif. Eu queria passar a palavra agora para o Flávio Barbosa. Bom dia a todos. Eu vou pedir desculpa a todos presentes, mas vou quebrar o protocolo de não usar o microfone ao falar. Fui na UF, já falei um pouquinho do CREA Estudante, no Clube de Engenharia, mas é impressionante, toda vez que eu piso nesse auditório para falar, o coração realmente dispara com um orgulho e uma felicidade muito grande. Esses 50 anos da engenharia tem muitos fatos, muita coisa boa e também umas dificuldades. E também dificuldade que as gerações passadas passaram em suas lutas. Eu entrei no centro acadêmico através do IME. O IME me motivou a entrar no centro acadêmico. Por quê? Houve um problema numa disciplina chamada análise vetorial. A turma muito cheia, não tinha vaga, e os alunos iam ficar fora de uma disciplina muito importante, que é a análise vetorial. Nisso daí nós fomos até a reitoria, os alunos, e encontramos a professora Maria Eugênia, que ela era chefe do gabinete do reitor
professor Nival, que também era engenheiro. Nisso daí, os alunos solicitaram a abertura de vaga para essa turma. Infelizmente, o nosso centro acadêmico, a geração boa, terminou de 2003, 2004, na época do Nassif. De 2004 até 2006, o centro acadêmico teve uma época meio nebulosa, com problemas de representatividade. Nós não tínhamos nenhuma representatividade, seja nos seus conselhos, sejam em qualquer atividade acadêmica dentro da Faculdade de Engenharia. E nisso daí os alunos da turma falaram: poxa, Flavinho, você tem uma boa expressão, você tem que entrar no centro acadêmico. E aí foi feita uma eleição justamente contra partidários do PT, e nossa chapa conseguiu 87% de votação em 2007, do ano que nós entramos. Os projetos do centro acadêmico, eu não tinha nenhum. Eu não sabia o que era o centro acadêmico. Eu tive que pesquisar o que era o centro acadêmico através do Nassif, através do Kaiser, através do Pedro Paulo, porque não tinha nenhum tutor que pudesse me auxiliar. E realmente estudar projetos, história, para engenharia, às vezes não é muito fácil, né? Ler arquivos, muita coisa roubada, muita coisa queimada. E o que era o centro acadêmico? O que é isso, o centro acadêmico? Quantos de vocês aqui são do centro acadêmico? Por favor, levante a mão. Pessoal, todos vocês são do centro acadêmico. Está no nosso estatuto. Todo aluno matriculado regularmente faz parte do centro acadêmico. Procurem ter isso e ajudar realmente os efetivos do centro acadêmico, que merecem todo o nosso apoio. O centro acadêmico saiu de várias... o centro acadêmico deu origem a vários grupos de estudo. Deu origem a Hidros, a empresa júnior de consultoria. O centro acadêmico deu origem ao pessoal da mecânica, do Minibajo. O centro acadêmico deu origem à Atlética, que foi mencionado. O centro acadêmico deu origem ao I3E. Está aqui nosso representante, presidente do I3E. Ou seja, o centro acadêmico é um centro nervoso de ações e atitudes. Tais atitudes, nessa que em 2007, solucionaram alguns eventos fora da engenharia, como o CREA Estudante, primeiro ou segundo fórum de estudantes que foi realizado no estado do Rio de Janeiro, eventos com clube de engenharia, interligação entre as universidades, entre os outros CEAs, o FRJ, o UF. Muitos projetos desses foram difíceis de ser realizados devido à minha gestão e a nossa equipe não ter experiência nenhuma. Por isso que é importante reviver a história, saber a dificuldade que foi passada, para que os erros do passado não sejam cometidos no presente ou no futuro. Coisas engraçadas ou marcantes que aconteceram na gestão, teve algumas sim. Era tradicional aqui na Faculdade de Engenharia ser realizado um trotão. Que o trotão parava a Faculdade de Engenharia, os estudantes pegavam as rampas, todos pintados, e iam até o 12º andar, através de bombas e os trotes violentos. Numa dessa, eu recebo um telefonema do atual diretor da época, Luiz Biondi, falando que estava indo para a delegacia porque um gato tinha morrido. Eu, o que eu tenho a ver com essa história se o gato morreu no trotão? Foi verificado que foi acusado que o pessoal da engenharia pegou um gato e tacou do 12º andar. Infelizmente, tudo de ruim que acontecia na UERJ, eles botavam a culpa na engenharia. Então foi muito ruim tirar esse rótulo. Mas você imagina a cena do diretor da faculdade conversando com um delegado sobre um gato que tinha morrido através de um trotão nosso. Quer dizer, era lamentável, né? Mas nada disso aconteceu, realmente era um rótulo que se colocava dentro da engenharia.
Com isso veio até uma brincadeira que nós fizemos, que foi a chopada, que foi o pulo do gato, né? A gente tinha que tirar proveito dessa história, o marketing. A minha equipe era uma equipe muito diversificada. Como eu disse a vocês, eu não tinha experiência de administrar um centro acadêmico. Então, qual foi a estratégia obtida? A estratégia foi muito simples. Na época, quem eram os planejadores? Eram IDROS. Então, eu chamei 2 pessoas da IDROS para fazer parte da gestão. Qual eram as pessoas que mais faziam festas? Atlética. Chamei 2 pessoas de Atlética para fazer parte da gestão. E abri o centro acadêmico para os estudantes. Isso foi muito difícil, porque pegar um centro acadêmico sucateado e revitalizar ele, os alunos acreditarem no centro acadêmico, que é uma coisa séria, tem que ter brincadeira sim, tem que ter a parte, como falou, de sinuca, de mesa de ping-pong, mas a base dele, como diz, é acadêmica, que nem sempre é fácil realizar palestra, trazer palestrantes, efetuar uma semana acadêmica. Isso tudo é uma luta. Eu tive semana passada no centro acadêmico e vi, se eu não me engano, a memória é visita técnica para a SEDAI. Cara, isso aí é um luxo. Isso daí vocês têm que aproveitar. É uma luta conseguir esses tipos de trabalhos acadêmicos. Para não falar muito, porque é o caso do tempo, pessoal, aproveitem esse tempo. Todos aqui são praticamente do primeiro período. Conheçam suas entidades estudantis, conheçam o centro acadêmico, ajude o centro acadêmico. Todos vocês fazem parte, batam lá, conversem com as pessoas. Elas precisam de ajuda sim, que o trabalho é muito grande, são mais ou menos 2.600 alunos. Você imagina o que é administrar isso? Dentro de um conselho departamental, onde as normas e pedidos são frequentemente por nós, alunos, ou seja, deem um apoio a eles e eles com certeza vão dar apoio a vocês. E mais uma vez aqui, obrigado. Obrigada, Flávio. Eu queria agora chamar para encerrar o Rafael Amorim. Bom dia. Bom dia, meu nome é Rafael, mas minha identidade real acabou virando Rosinha na universidade, assim como o Flávio virou Flavinho, e aqui eu vou citar o Calopsita, que foi presidente antes de mim, e era Rafael Ferreira. O Flavinho foi bondoso no que ele falou na questão da representatividade dele no CA. Ele fez muito mais do que ele falou. O Flavinho formou essa geração inteira dentro do centro acadêmico. Não se incomodem se eu ficar meio emotivo, porque eu sempre fico meio emotivo quando eu falo da Faculdade de Engenharia. É a nossa casa. O Flavinho me formou, eu sinto muita saudade do Maurício. Ontem foi muito bonito o Vitor estar falando ontem na mesa. Está lembrando o nosso companheiro Maurício, que não pôde estar aqui presente. Vou tentar fazer um breve, não que é difícil, com tantas pessoas aqui importantes na mesa, tantas falas bonitas, tentar fazer o que eu fui dentro da Faculdade de Engenharia, e aí eu vou passar algumas anotações que eu fiz aqui das falas na mesa. Eu ingressei na faculdade em 2006, então a Lúcia está vendo que a nossa militância também vai ser prolongada, realmente ainda continua, a gente está ainda nesses tempos ainda, vou me formar aí com 7 anos e meio, faço Engenharia Civil, fazia 2 faculdades, fazia Administração Industrial no Cefet e fazia Engenharia aqui. E aí, em 2007, muito bem nas 2 faculdades, indo muito bem, passando nas matérias, eu fui convidado a entrar no centro acadêmico pelo Flávio. E meu melhor amigo na faculdade, o Calopsita, que hoje não pôde estar aqui, que está trabalhando. E aí entrei, não sabia o que era, sempre fui muito festeiro, sempre fui muito de brincadeira, e entrei com esse intuito. E aí o Flávio me ensinou, o Maurício, e o próprio Nassif, que eu sempre conversei muito através do Flávio, o Germano, que ainda não foi aqui citado, hoje trabalha na Faculdade de Engenharia lá no Cefem,
eles me ensinaram a viver aqui na faculdade. E por culpa deles eu acabei abandonando a administração industrial e me apaixonando pelo centro acadêmico, pela faculdade. E aí foi uma história linda de estresse, de perda de matérias, mas principalmente de luta pela essa faculdade, por crescimento dessa faculdade, que hoje culmina, a gente está aqui completando 50 anos, com a Faculdade de Engenharia sendo muito bem representada nessa mesa, tendo todos os nossos órgãos colegiados sendo representados pelos estudantes de engenharia, mas eu vou chegar lá. Aí entrei em 2007, Flavinho me convidou para organizar o Fórum Jovem do CREA Estudante com ele, organizamos o Fórum Jovens, comecei a conhecer o país por conta do Flavinho, para Brasília, São Paulo, tudo nessa questão dessa militância política de engenharia realmente, que sempre foi nosso forte. Em 2008 entrou o Calopsita na presidência do Centro Acadêmico, que vocês vão ter o prazer de conhecer, que ainda não se formou também, é uma pessoa boníssima e muito engraçada. E aí a gente teve uma resistência muito grande quando a gente foi tocar as políticas realmente, política que a gente começou a achar importante a tocar. A gente sempre foi, como o Flávio falou, taxado como a faculdade mais violenta, o nosso trote sempre era a página policial e isso não era mentira. E aí a gente começou a tentar em 2001 a mudar um pouquinho o paradigma do nosso trote e com um pouco de resistência, não conseguimos em 2008-1. E em 2008-2 a gente começou a fazer o trote solidário, que foi no período do Roberto, que foi o presidente da gestão passada, que estava sentado aqui na frente, era o Beto, e que a gente começou a implementar com muita resistência, com trotões atrás de trotões, não deixando a gente fazer o trote solidário, com discussões com a nossa diretora Maria Eugênia, e ela apoiando a gente, mas a gente discutindo por causa dos alunos, e com muita resistência a gente conseguiu implementar. Conseguimos implementar o trote solidário, que hoje está na 6ª semana, e foi lá em 2008-2 que a gente começou. Arrecadamos naquele momento mais de 1 tonelada de alimentos, fomos a maior arrecadação da Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, e saiu no Diário Oficial do Estado, que para a gente foi muito gratificante, foi o reconhecimento de que a mudança era necessária, uma mudança de que os estudantes hoje não necessariamente precisavam ser taxados como os bichos, que na época da ditadura, antes da ditadura, sempre eram taxados. Não criticando o passado, mas que sempre tradicionalmente foi assim. E a partir desse momento a universidade começou a se mobilizar em torno disso. Toda a recepção de calouros, trazendo as pessoas a conhecerem os nossos conselhos, o Clube de Engenharia, o Conselho de Letras e as outras esferas políticas do país, convidando isso. Hoje em dia a gente tem, pelo menos na universidade, 15 centros acadêmicos organizando o trote solidário, com calor humano, a subreitoria de graduação. E isso em 2008. Em 2009 eu me tornei presidente do Centro Acadêmico de Engenharia, sucedendo o Rafael, e aí conseguimos consolidar o trote solidário. Mas aí em 2009, tendo em vista essa minha participação muito mais politizada, muito mais... que é difícil, é cada vez mais difícil a gente ver pessoas politizadas como o Flavinho, como o Nassif e como essa nova geração está tendo, eu comecei a me mobilizar já no começo da minha gestão, mesmo virando presidente, para tentar ganhar o DCE, o Diretório Central de Estudantes. Fizemos uma gestão de aproximação com outros centros acadêmicos, encontramos dificuldades, como o Nassif falou, de ir para Centro Acadêmico de Filosofia e a galera filosofar de fato, e é assim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente ir para Resende, ir para Friburgo, ir para FRJ, ir para a UF, e isso leva nosso tempo e nosso tempo de estudo, nossa militância, mas, ao mesmo tempo, você abrange o seu leque de conhecimento. Você conhece... Não é a primeira vez que eu estou na palestra com o Paulo. Eu já fui, acho que, pelo menos a uns 3 congressos que ele estava presente. Logicamente, ele não me conhece, que eu sou muito mais novo, mas eu conhecia, porque o Maurício sempre citou ele para mim, sempre citou essas referências. E aí, em 2010, eu consigo ganhar o Diretório Central, e hoje eu sou coordenador geral do Diretório Central de Estudantes, que está em comissão gestora, que a gente vai passar por um processo eleitoral em maio, mas me torno coordenador geral do Diretório Central de Estudantes. Não muito diferente da época de vocês, que é a mesma bandeira de lutas. Eu vou chegar mais à frente falando que a educação continua sucateada, mas a gente vai chegar lá. E aí foi muito gratificante lá em 2008, quando eu entrei e implementamos o trote solidário,
ver que hoje todas as pessoas que estão no centro acadêmico estão daquela geração, são daquela geração. O Vitor hoje, que é o presidente, foi da geração lá do Trote Solidário. A própria Laís, que está ali, que era no momento ali, como a Lúcia falou, eu tinha um sonho, quando eu tinha faculdade de engenharia, completasse 50 anos, a gente tivesse uma mulher presidente, porque realmente é representativo. Hoje em dia você vê aqui um auditório onde tem metade mulheres, porém a participação política ainda é oprimida. As mulheres ainda são oprimidas na participação política, e aqui no Brasil isso não é mentira. A nossa diretora passa por muito preconceito, não só pela questão da nacionalidade, mas quanto a questão de ser mulher, e a gente tem que combater isso cada vez mais. Isso aqui no Brasil e no mundo, não só aqui.